Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e lógica de programação 1. Tá? Hoje a gente vai trabalhar com a unidade 2, vamos dar início à unidade 2, onde a gente fala sobre estruturas condicionais ou estruturas de decisão. E aí dentro das estruturas condicionais a gente vê a estrutura condicional simples e os operadores lógicos, que a gente já viu na unidade 1, mas a gente vai rever aqui. Tá? Estruturas condicionais compostas, as aninhadas e as múltiplas. Nesse tópico, especialmente, a gente vai trabalhar com as estruturas condicionais simples. Ok? Bom, gente, nos algoritmos existem algumas situações onde é necessário definir caminhos, tá? Caminhos diferentes para situações diferentes, ok? Por exemplo, às vezes eu preciso tomar uma decisão. Para que lado que eu vou? Para a direita ou para a esquerda, tá? Eu preciso escolher entre diferentes opções. Eu quero chá, eu quero café, eu quero água, eu quero refrigerante, tá? Ou realizar comparações, por exemplo. Eu sou mais velho que você? Ou, enfim, um número é maior do que o outro, tá? Uma variável é igual a alguma constante? E assim por diante, tá? Então é preciso tomar decisão à medida que o algoritmo evolui, tá? Então é o seguinte, imagina aqui um caso em que é preciso determinar se um número é par ou ímpar, para que, dependendo do número ser par ou ímpar, a gente tome uma decisão. Se o número for par, eu faço uma coisa. Se o número for ímpar, eu faço outra. Imagine isso, tá? Então, como que a gente faria isso em algoritmos? Como que a gente trataria isso em pseudocódigo, tá? Para desenvolver um programa, aliás, vamos exemplificar aqui, tá? Desenvolver um programa, tá? Que peça para o usuário informar dois números, tá? O programa deverá informar o seguinte: o usuário informa dois números, aí o programa devolve as seguintes informações. Qual é o maior entre esses dois números? Qual é o menor entre os dois números? Ou ele diz, os números são iguais, tá? O programa tem que decidir isso. O usuário só informa os números. O programa é quem decide quem é o maior, quem é o menor, ou se eles são iguais, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Desenvolver uma função que responda se o número é par ou ímpar. Então, como que eu faço isso em algoritmos, né, gente? Então, a gente tem aí essa estrutura que é a estrutura de decisão, tá? Estruturas condicionais, ok? Então, o que acontece aqui é que com essas estruturas, a gente tem uma condição que faz com que a sequência de passos a ser executada vai depender dessa condição, beleza? Então, se a gente chegar nessa estrutura, se o algoritmo chegar nessa estrutura e a condição que tiver nessa estrutura for verdadeira, um bloco de comandos vai ser executado, só se essa condição for verdadeira. Se a condição não for verdadeira, tá? Esse bloco de comandos ele vai ser ignorado, ok? Então, essa estrutura ela vai permitir que o algoritmo interrompa ou redirecione o fluxo de dados desse algoritmo. Vocês já vão entender isso, tá? Como que isso é feito? Como é que o pseudocódigo trata isso? Como que nós vamos fazer aqui na disciplina de algoritmos de programação 1, tá? Então, sempre que a gente tiver um algoritmo, a gente precisar fazer com que esse algoritmo decida por um caminho ou outro, por um bloco de comandos ou outro, a gente vai precisar utilizar essa estrutura aqui, esses comandos que a gente vai chamar de se, então. Se uma coisa, então eu faço uma coisa, tá? Ó, ele vai ser usado para selecionar um caminho dentro do algoritmo, ok? Que será executado baseado naquela condição que eu já falei para você. A condição, ela é expressa de que maneira? Como que eu formulo uma condição, tá? Ela vai ser expressa através de uma expressão lógico-relacional. Então eu posso ter uma expressão lógica para definir uma condição. Se essa expressão lógica for verdadeira, eu executo o bloco de comando, senão eu não executo. E uma expressão relacional, tá? Se essa expressão relacional for verdadeira, eu executo, senão eu não executo, tá? Existem várias formas de se organizar a sintaxe do comando se então, que eu já comentei para vocês no início da aula aí. A gente tem a maneira simples, a maneira composta, a maneira aninhada e a maneira múltipla, certo? Muito bem, então a gente vai ver agora a primeira maneira de se estruturar uma condição dentro do código, beleza? A estrutura condicional simples. O que ela faz? Ela testa uma condição e caso essa condição seja verdadeira, executa-se um bloco de comandos, ok? A condição, de novo, ela vai ser dada
por uma expressão lógico-relacional e ela vai ter um resultado dessa expressão. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se essa condição, se essa expressão ela for verdadeira, eu executo o bloco de comandos. Se não, eu não executo. Simples assim, tá? Aqui a sintaxe para vocês, ó. Então eu coloco lá a palavrinha reservada se. Se a expressão lógica que tiver dentro dos parênteses aqui, ó, expressão lógico-relacional que tiver aqui dentro, for verdadeira, então eu executo a sequência de comandos que está dentro dessa minha estrutura de repetição. Então, tudo que tiver entre o C e esse fim C aqui, ó, tá? Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado caso a expressão lógica relacional seja verdadeira, beleza? E aí é o seguinte, minha gente, ó, muito cuidado com a indentação. De novo a indentação, tá? Percebam o seguinte, ó, quando eu inicio o meu comando C, eu estou mais recuado, tá? Quando eu defino um bloco de comandos que vai ser executado dentro do C, tá? Eu tenho C então aqui. Se essa expressão for verdadeira, eu executo a sequência de comandos 1, tá? Se não, eu caio fora e executo a partir daqui de baixo, ó, tá? Eu ignoro a sequência de comandos 1. Então, se for verdadeiro, eu executo, senão eu pulo fora. E o que acontece na indentação? A sequência de comandos que está sendo, digamos assim, controlada pela condição, ela vai ter um recuo aqui, ó, para indicar para mim que ela pertence à estrutura C então, certo? É a minha indentação. De novo, eu dou um recuo aqui, ó, tá? No meu bloco de comandos, para que fique mais claro e mais legível para quem está interpretando esse algoritmo, ok? Um exemplozinho aqui, ó. Desenvolva um algoritmo que peça para o usuário informar um número. Caso o número seja maior do que 10, o algoritmo deverá informar ao usuário que esse número é maior do que 10, tá? Então vamos aqui no passo a passo para a gente entender primeiro o algoritmo. Bom, primeira coisa é o enunciado, para desenvolver um algoritmo que peça para o usuário informar um número. Se o número for maior do que 10, o algoritmo imprime uma mensagem na tela, beleza? Para entender isso, eu preciso saber quais são as entradas do meu algoritmo, qual é a saída do meu algoritmo e qual que é o passo a passo que vai transformar a minha entrada na saída correspondente, tá? Então a minha entrada, um valor numérico que o usuário vai informar. O usuário vai informar um número, tá? A minha saída, a mensagem que informa que o número é maior do que 10, tá? Se esse número for maior do que 10. Se não for maior do que 10, a gente simplesmente ignora, não imprime mensagem nenhuma e o algoritmo se encerra, tá? Só vai imprimir mensagem se o número for maior do que 10, o número informado pelo usuário. Bom, eu tenho a minha entrada, que é um número, a minha saída, que é uma mensagem, e agora a gente vai para o passo a passo, aqui em linguagem narrativa. Então, ó, primeiro passo aqui seria o usuário informar um número, tá? E aí o que a gente faz, ó? Se esse número for maior do que 10, se e somente se ele for maior do que 10, eu informo isso para o usuário, tá? Então isso que eu vou ter que fazer agora em pseudocódigo, ok? Então tá aqui, ó, o nosso algoritmo, beleza? Reparem de novo, ó, chamei a atenção aqui de quem? Da indentação, moçada, ó, vou sempre cobrar vocês para a indentação. Bom, professor, a indentação é essa figurinha aí com essa exclamação? Não, isso aqui é a mensagem de alerta para vocês, tá? A indentação mesmo está dentro do algoritmo, beleza? Bom, vamos desenvolver o algoritmo, ó. Algoritmo, vou dar o nome de maior que 10, tá? Vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar ela de número. Minha variável chama número, e ela é do tipo real, beleza? Então eu tenho uma variável número, que é do tipo real. E aí começa o meu algoritmo. Meu algoritmo começa, e o meu algoritmo pede para o usuário: usuário, informe um valor para eu salvar aqui nessa variável número. Ou seja, eu estou falando para a máquina aqui, eu, desenvolvedor do algoritmo, estou falando para a máquina: máquina, leia o número, ok? Aí a máquina pede para o usuário, para que o usuário informe o número e a máquina leia esse número, tá? E aí eu falo para a máquina o seguinte: máquina, se esse número for maior do que 10, tá? Então, escreva na tela, máquina, escreva o seguinte, ó: número maior do que 10, ok? E aí, fim do meu comando C, fim do meu algoritmo. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu limpar aqui para ficar mais claro para a gente.
O que vai acontecer aqui? O usuário informa o número, tá? A máquina testa, esse número é maior que 10? Se o número não for maior que 10, o meu algoritmo continua daqui, ignora esse bloco de comandos e pula lá para fora, tá? Agora, se de fato o número for maior do que 10, tá? Aí eu escrevo a mensagem, né? A máquina escreve a mensagem para mim, beleza? E a indentação, professor, onde é que entra a indentação aí, cara? Bom, aqui é o seguinte, então eu declarei meu algoritmo aqui, eu dou um recuo para declarar minhas variáveis, porque as variáveis pertencem ao algoritmo, ok? Então eu dou um recuo ali, eu idento, e aí vem o início. O início, eu também puxo os comandos que pertencem ao início, eu puxo eles um pouco para a direita, ó, tá? Ó, o layer pertence ao início, o C pertence ao início, o fim C pertence ao início, tá? E aí eu dou mais uma puxada aqui para os comandos que ficam dentro do C, porque esse escreva aqui, ele pertence ao C então aqui, ó, beleza? Então isso é a indentação, beleza, moçada? Para ficar mais legível, para a gente entender o que pertence a o que, tá? Para a gente entender as condições que a gente pode colocar aqui dentro do C, tá? As condições, elas são geralmente feitas por expressões lógico-relacionais, né? Então, de maneira geral, as condições são formadas por operandos lógicos e relacionais. Os operandos relacionais são aqueles que vocês já conhecem. O maior que, o menor que, o maior ou igual, tá? O menor ou igual, o igual e o diferente. Então, se um número for maior que o outro, se um número for igual ao outro, se um número for menor que o outro, essa é a minha condição, tá? E a gente pode ainda compor uma condição mais complexa, tá? Para a gente ter um poder maior na hora de formar uma estrutura de decisão. Então a gente pode usar operandos lógicos para compor condições mais complexas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, número maior do que 10, isso aqui é uma condição simples, eu só tenho uma expressão relacional. Mas eu poderia ter várias expressões relacionais aqui dentro dessa mesma condição que está aqui dentro do C. Tá? Poderia ter várias dessas condições aqui relacionais. E como que eu conecto uma expressão relacional à outra? Eu conecto elas a partir dos meus operandos lógicos, ok? Então uma condição mais complexa, ela vai ser a união de duas ou mais condições simples. A condição simples, ela é formada por uma expressão relacional. A condição complexa, ela é formada por uma ou mais condições simples, ok? E os operadores lógicos aqui são aqueles que a gente já viu, a conjunção, a disjunção e a negação, beleza? Vamos lá para a gente entender melhor aí essa parte de operandos lógicos, tá? A gente já viu isso na unidade 1, mas a gente vai retomar isso para que fique mais claro para vocês, beleza? Então, eu tenho que fazer aqui uma introdução à lógica proposicional, tá? Não se assustem com o palavrão. Bom, o que são proposições, gente? Proposição é uma sentença declarativa que vai ser denotada por uma variável aqui, por uma letra, tá? Então, P vai ser uma sentença, Q vai ser outra sentença, R vai ser outra sentença e assim por diante. P, Q e R são sentenças, que corresponde a dizer que P, Q e R são também variáveis lógicas, ok? Então, proposições possuem um valor verdade. Ou uma proposição vale verdadeiro, ou ela vale falso, certo? Ou a variável vale verdadeiro, ou a variável vale falso. Exemplos aqui do que é uma proposição e do que não é uma proposição. Então, ó, é uma proposição. A Unicesumar é um centro universitário. Veja, é uma sentença declarativa, ok? Então, essa aqui, essa primeira aqui, é uma proposição, tá? Agora, a segunda aqui, ó, trouxe meu lanche? Uma pergunta não é uma proposição, tá? Então, aqui nesse caso, eu não tenho uma proposição. Uma proposição é uma afirmação, certo? Tudo que não for afirmação não é proposição, tá? E aí, sobre as proposições, a gente desenvolve toda uma matemática lógica, que a gente vai agora rever a partir do que a gente viu lá na unidade 1. Então, a gente tem de novo a negação, a conjunção e a disjunção. A negação inverte o valor, a conjunção é a operação e a disjunção é a operação ou. Lembrando, a negação inverte o valor, lógico, então o que era verdadeiro depois de ser negado passa a ser falso, e o que era falso depois de ser negado passa a ser verdadeiro. Na conjunção, a gente só retorna o valor
verdadeiro, uma conjunção só tem como resultado o valor verdadeiro quando os dois operandos forem verdadeiros. Se pelo menos um dos operandos for falso, a conjunção vai ter como resultado o valor falso. E na disjunção, quando os dois operandos forem falsos, tá? Na disjunção, o que a gente tem é um resultado falso. Se pelo menos um dos operandos na disjunção for verdadeiro, o resultado dessa disjunção vai ser verdadeiro. Beleza? Vamos lá de novo para os nossos exemplos, moçada. Ó. Será que vocês lembram? Então vamos lá. Ó. A negação, ela inverte o valor. O símbolo é aquele Lzinho deitado, invertido lá, tá? Então, por exemplo, minha proposição P, a minha variável P, vale o seguinte. O Brasil é hexacampeão, tá? Isso aqui pode ser verdade ou mentira, dependendo da época do ano, dependendo da época da vida de vocês, se o Brasil foi hexa ou não, tá? Isso é ou verdade ou mentira. Então eu tenho uma tabela verdade que modela para mim quando isso é verdade e quando isso é mentira, tá? Então, ó, se P for verdade, não P vai ser falso. Por quê? Porque eu inverto o valor da variável P. Se P for falso, então não P vai ser verdadeiro. Beleza? Essa é a tabela verdade da negação. E a conjunção? De novo, só é verdade quando ambos os operandos forem verdadeiros, tá? Se um dos operandos, pelo menos um deles, for falso, o resultado sempre será falso. Os símbolos, eu posso usar a própria letra E, eu posso usar esse chapéuzinho aqui, o circunflexo, ou os dois E comerciais ali, tá? Exemplos de conjunção. Então eu tenho duas proposições aqui, ó. P, trouxe ovos. Q, trouxe leite. Então, de novo, é aquele exemplo. Eu só consigo ter bolo se eu tiver, ao mesmo tempo, ovos e leite. Se eu não tiver ovos, não tenho bolo. Se eu não tiver leite, não tenho bolo. Se eu não tiver nem ovos, nem leite, aí é que eu não tenho bolo mesmo, né? Então, a tabela verdade da conjunção, como é que ela vai ficar, tá? Bom, agora eu tenho as duas variáveis, P e Q, as duas proposições, tá? Uma hora P vale V e Q vale V também. Outra hora P vale V e aí Q vale F. Depois P valendo F, Q valendo V. Por fim, P valendo F e Q também valendo F. Bom, naquele caso é o que a gente disse, ó. Se eu tenho ovos e eu também tenho leite, então eu tenho bolo. Verdadeiro. Agora, se eu só tenho ovos, mas eu não tenho leite, então eu não tenho bolo. Certo? E assim por diante, ó. Se eu não tenho ovos, mas eu tenho só leite, não adianta. Não tenho bolo. Por fim, se eu não tenho nem ovos, nem leite, não tenho bolo. Certo? Essa é a conjunção. E por fim, a disjunção, que a gente já viu também, né? A disjunção, ela só vai ser falsa quando ambos os operandos também forem falsos. Se ao menos um dos operandos for verdadeiro, então o resultado ele é verdadeiro, tá? Os símbolos é aquele Vzinho, tá? Ou as duas barrinhas, os dois pipes paralelos ali, simbolizam a operação OU, tá? Um exemplo aqui, exemplos de disjunção. Então, agora eu tenho duas variáveis de novo, variável P e variável Q. P significa trouxe suco. Q significa trouxe refrigerante. Então aqui, eu mato a minha sede se eu tiver ou suco ou refrigerante. Se eu tiver os dois, eu mato a minha sede. Se eu tiver pelo menos um, eu mato a minha sede. Se eu não tiver nenhum dos dois, eu não mato a minha sede. Então pelo menos um tem que ser verdade para que a saída seja correspondentemente verdadeira. Então, ó, variáveis aqui, P e Q, tá? Se eu tenho, ó, se a variável P é verdadeira, ou seja, se eu trouxe suco, e se a variável Q também é verdadeira, se eu trouxe refrigerante, então eu consigo matar a minha sede, porque eu trouxe os dois. P ou Q é verdadeiro, tá? Se eu trouxe suco, mas eu não trouxe refrigerante, bom, pelo menos eu tenho suco. Então, verdadeiro, eu mato a minha sede, tá? Na terceira linha aqui, ó, eu não trouxe suco, mas eu trouxe refrigerante. Então, eu mato a minha sede, tá? Com refrigerante. Agora, no último caso, eu não tenho nem refrigerante e nem suco, tá? Aliás, eu não tenho nem suco nem refrigerante. Então, o que acontece? Eu não mato a minha sede, tá? Essa é a operação de disjunção, ok?
E para utilizar isso dentro de um comando C, então, professor? Já entendi. Já entendi a disjunção, já entendi a negação, já entendi a conjunção. Agora eu preciso usar isso dentro de um if, de um C, professor. C, então. Então, ó, vamos fazer o seguinte exemplo. Ó. Imagine que é preciso informar ao usuário se um número é maior do que 10 e, simultaneamente, menor do que 20. Então, o usuário vai digitar um número e se esse número tiver entre 10 e 20, eu tenho que informar o usuário. Beleza? Então, o meu algoritmo vai ficar da seguinte maneira. Ó. Muito parecido com o algoritmo que a gente viu anteriormente, que dizia se o número era maior do que 10. Só que agora eu tenho duas condições ao mesmo tempo que tem que ser satisfeitas. Né? Então tá, ó, algoritmo que eu vou chamar de entre 10 e 20. Tá? Cria uma variável aqui, que é uma variável número, do tipo real. E aí eu venho para o início do meu algoritmo. Eu instruo a máquina a ler o valor de número. Então a máquina pede para o usuário: usuário, me diga qual que é o valor que você quer inserir. Vamos dizer que o usuário insere lá o valor 2. Tá? Beleza. Aí a máquina chega aqui e vê essa instrução aqui, ó. Se o número for maior do que 10 e esse número for menor do que 20, então ela vai escrever número entre 10 e 20. Pietro, você acabou de falar que número vale 2. 2 é maior do que 10? Não. 2 é menor do que 20? É. Só que eu tenho uma operação o que aqui, gente? Uma operação E. Ou seja, quando eu tenho uma operação E, as duas condições têm que ser verdadeiras. No caso, se o número vale 2, 2 não é maior do que 10. Então, como as duas condições não são verdadeiras, se o usuário informar o valor 2, eu pulo isso aqui e executo o fim do algoritmo. Tá? Agora vamos supor numa outra execução, já executou o algoritmo, encerrou e vai executar de novo a partir do zero. Tá? Agora o usuário vem aqui e insere o valor 15. Tá? O usuário inseriu 15. 15 é maior do que 10? É. 15 é menor do que 20? É também. Então agora a minha operação E ela foi satisfeita. Por quê? Porque os meus dois operandos eles são verdadeiros. Então aí a máquina vai escrever para o usuário: o número está entre 10 e 20. Beleza? E aqui um outro caso. Ó. Imagine que é preciso informar ao usuário se o número é maior do que 10 ou se o número é igual a 0. Se ele for maior do que 10, eu informo. Se ele for igual a 0, eu informo também. Se ele não for nenhuma das duas coisas, aí eu não faço nada. Então, de novo, ó, algoritmo maior que 10 ou igual a 0. Esse é o nome do algoritmo. Cria uma variável que eu chamei de número, que é do tipo real. Aí o usuário vem e insere o valor para dentro da variável número. Tá? Digamos que o usuário inseriu o valor 6. Beleza? Aí a máquina vai vir e vai testar. Número é maior do que 10? 6 é maior do que 10? Não, 6 não é maior do que 10. Eu tenho aqui um ou, então nem tudo está perdido. Bom, a primeira condição já não é verdadeira. Mas se a outra for verdadeira, eu ainda tenho chance de fazer com que essa condição toda seja verdadeira, porque eu tenho um conectivo ou. Pelo menos uma delas sendo verdadeira, faz com que tudo seja verdade. Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou comparar número com 0. 6 é igual a 0? Não. Então eu vou pular fora isso aqui e vou executar o fim do algoritmo. Tá? Agora imagine de novo que em uma outra execução o usuário veio aqui, ó, e digitou o valor 11. Tá? Ops, ficou bem ruim aqui, né, o 11 aqui. Ignorem esse 11, gente. Tá aqui o 11, ó. Tá? Então, 11 é maior do que 10? Sim. Então, se pelo menos uma delas for verdadeira, toda a condição já é verdadeira porque eu tenho um conectivo ou. Então, nesse caso, a máquina escreveria na tela: o número é maior do que 10 ou o número é igual a 0. Nesse caso, o número é maior do que 10. Se o usuário digitasse 0, mesma coisa. Ia dar certo a condição e aí a máquina ia escrever a mesma mensagem na tela. Beleza? Bom, inicialmente para a estrutura de condição é isso. Na sequência a gente vai ver umas formas mais complexas de se trabalhar com estruturas de decisão, beleza? Até mais!